2000 anos, segunda parte, capítulo 5, nas catacumbas da fé e no circo do martírio, parte D. Ingressando na arena, Lívia ajoelhara-se defronte do grande e suntuoso pavilhão do imperador, onde buscou lobrigar o vulto do esposo pela derradeira vez, a fim de guardar no fundo d'alma a dolorosa expressão daquele último quadro, junto da imagem íntima de Jesus crucificado, que inundava de emoções serenas o seu pobre coração dilacerado no minuto supremo. Pareceu-lhe divisar, confusamente, na doce claridade do crepúsculo, a figura ereta do senador coroado de rosas com os triunfadores. E quando seus lábios se entreabriram numa última prece, misturada de lágrimas ardentes que lhe borbulhavam dos olhos, viu-se repentinamente envolvida pelas patas selvagens de um monstro. Não sentira, porém, qualquer comoção violenta e rude, que assinala comumente o minuto obscuro da morte. Figurou-se-lhe haver experimentado ligeiro choque, sentindo-se agora embalada nos braços de névoa translúcida, que ela contemplou altamente surpreendida. Buscou certificar-se da sua posição dentro do circo e reconheceu ao seu lado a nobre figura de Simeão, que lhe sorria divinamente, dando-lhe a silenciosa e doce certeza de haver transposto o limiar da eternidade. Naquele instante, dentro do camarim de honra do imperador, Públio Lentulus sentiu no coração inexprimível angústia. No turbilhão daquele ensurdecedor vozerio, o senador nunca sentira tão fundo desalento e tão amargo desencanto da vida. Horrorizavam-lhe agora aqueles tremendos espetáculos homicidas de pavor e morte. Sem que pudesse explicar o motivo, seu pensamento voltou à Galiléia longínqua, figurando-se-lhe divisar novamente a suave figura do Messias de Nazaré, quando lhe afirmava: todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. Inclinando-se para o seu amigo Eufanilo Drusus, Públio desabafou a penosa impressão discretamente. Meu amigo, este espetáculo de hoje me apavora. Sinto aqui emoções de angústia como jamais experimentei em toda a vida. Serão escravos destinados à última pena os que ora sucumbem sobre a crueldade das feras violentas e rudes? Não creio, respondeu o senador Eufanilo, segredando-lhe ao ouvido. Corre o boato de que estes míseros condenados são pobres cristãos inofensivos aprisionados nas catacumbas. Sem saber explicar a razão de seu profundo desgosto, Públio Lentulus lembrou-se repentinamente de Lívia, mergulhando-se aflito nas mais penosas conjecturas. Enquanto ocorriam esses fatos, voltemos a examinar a situação de Ana. Logo após a entrada dos companheiros na arena do sacrifício, certa de que Jesus lhe havia reservado o último lugar no penoso momento do martírio, a antiga serva mantinha o espírito valoroso em oração sinceras e ardentes. Seus olhos, porém, não abandonaram a figura de Lívia, que se afastava para um recanto da arena, onde se ajoelhara, chegando a fixar o grande leão africano que lhe desferira um golpe fatal à altura do peito. Nesse instante, a pobre criatura sentiu algo de enfraquecimento ante as tremendas perspectivas do testemunho. Mas, num relance, antes que suas ideias tomassem novo curso, Atom e mais um dos colegas acercaram-se exclamando: Senhora, acompanhai-nos. Observando que os soldados a faziam voltar ao interior, protestou com energia: Soldados, eu nada mais desejo senão morrer igualmente nesta hora pela fé em Jesus Cristo.
Mas, reparando-lhe a coragem indomável, o preposto do império agarrou-a fortemente pelo braço e, trazendo-a para uma passagem do interior dos cárceres, que comunicava com a via pública, Anton dirigiu-lhe a palavra quase ameaçadora. Retirai-vos, mulher. Fugi sem demora, pois não desejamos complicações com a vossa família. E, dizendo-o, fechava a porta ampla. Enquanto a antiga criada de Lívia tudo compreendia agora, angustiada chegou imediatamente à conclusão de que a indumentária da senhora lhe salvara a vida no amargurado transe. Sentiu que o pranto lhe borbotava abundante dos olhos. Suas lágrimas eram bem um misto de inenarráveis sofrimentos morais e, no íntimo, inquiria a si mesma a razão pela qual não admitira o Senhor a glorificação dos sacrifícios daquela tarde memorável e dolorosa. Percebia o confuso rumor de mais de 300.000 vozes que se concentravam em gritos retumbantes de aplauso, aclamando a corrida sinistra das feras na sua caçada humana. E passo a passo, carregando consigo o peso torturante de uma angústia sem termos, buscou o palácio do Aventino, que não distava muito do cerco ignominioso, lá penetrando desalentada e silenciosa. Apenas alguns escravos mais íntimos faziam a guarda da residência dos Lentulus, como de costume nos grandes dias de festas populares, das quais participavam quase todos os servos. Ninguém percebeu o retorno da serva, que conseguiu despojar-se da toga com a calma precisa. Alijou as joias preciosas do vestuário, das mãos e dos cabelos, e, ajoelhando-se no aposento, deixou que as lágrimas dolorosas corressem livremente no influxo das orações amargas que ele levava a Jesus sob o peso de suas angustiosas mágoas. Não chegou a saber quantos minutos infindos permaneceu naquela atitude súplice e dolorosa, entre rogativas ardentes e amarguradas conjecturas sobre seu inesperado afastamento das torturas do circo, sentindo-se indigna de testemunhar ao Salvador a sua fé profunda e sincera, até que um rumor mais pronunciado lhe denunciava o regresso do senador. Era quase noite, e as primeiras estrelas brilhavam no azul do formoso céu romano. Penetrando no lar com o espírito inquieto e desalentado, Públio Lentulus atingiu o vestíbulo vazio de alma opressa, sendo, porém, imediatamente procurado pelo servo Fábio Túlio, que havia muitos anos substituíra Comênio, arrebatado pela morte naquele cargo de confiança. Acercando-se do senador, que entrara só, dispensando a companhia dos amigos sob a alegação de que a esposa se encontrava gravemente enferma, exclamou o antigo serviçal com atencioso respeito: Senhor, vossa filha manda comunicar por um mensageiro que continua providenciando a fim de que tenhais notícias da senhora dentro do menor prazo possível. O senador agradeceu com leve sinal de cabeça, acentuando suas penosas preocupações íntimas. Ana, contudo, na soledade de suas preces, no cômodo que lhe era reservado, verificando o regresso do amo, compreendeu o triste dever que lhe corria naquele instante inesquecível, de modo a cientificá-lo de todas as ocorrências e em breves minutos. Fábio voltava a procurá-lo nos seus apartamentos, a fim de participar-lhe que Ana lhe pediu uma entrevista em particular. O senador atendeu imediatamente a velha serva de sua casa, tomado de indefinível surpresa. Olhos inchados de chorar e com voz frequentemente entrecortada por emoções rudes e penosas, Ana expôs todos os fatos, sem omitir nenhum detalhe dos trágicos incidentes, enquanto o senador, de olhos arregalados, tudo fazia por compreender aquelas confidências dolorosas, na sua incredulidade,
e no seu pavoroso espanto. Ao fim do terrível depoimento, auge do suor lhe corria da fronte atormentada, enquanto as têmporas lhe batiam assustadoramente. A princípio, desejou esmagar a criada humilde, como se o fizesse a uma víbora venenosa, tomado das primeiras comoções de revolta do seu orgulho e de sua vaidade. Não queria acreditar naquela confissão horrível e angustiosa, mas o coração lhe batia apressadamente e seus nervos se exaltavam em vibrações lancinantes. Públio Lentulus experimentou a dor mais terrível de sua misérrima existência. Todos os seus sonhos, todas as suas aspirações e carinhosas esperanças esbruavam-se penosamente, irremediavelmente para todo sempre, sob a maré sombria das realidades tenebrosas. Sentindo-se mais desventurado, réu da justiça dos deuses, no momento em que presumia efetivar a sua suprema aventura, nada mais enxergou à frente dos olhos senão a realidade esmagadora de sua dor sem limites. Sob os olhares comovidos de Ana, que o observava receosa, levantou-se rígido e sem uma lágrima, com os olhos raiando pela loucura, tal a sua fixidez estranha e dolorosa, e como se fora um fantasma de revolta, de dor, de vingança e sofrimento indefiníveis, sem nada responder à serva atônita, que rogava silenciosamente a Jesus lhe serenasse as angustiosas mágoas. Deu alguns passos, como um autômato, em direção à porta, que abriu de par em par e por onde entraram as brisas suaves e refrigerantes da noite. Cambaleando de dor selvagem através do peristilo, caminhou depois resoluto, como se fosse disputar um duelo com as sombras, para defender a esposa caluniada e traída, martirizada pelos criminosos daquela corte de infâmia, dirigindo-se com rapidez, sem observar o desalinho de suas vestes, para o circo, onde a plebe rematava as paixões impiedosas do seu César desalmado. Todavia, um espetáculo mais terrível se lhe deparou aos olhos agoniados no insulamento da sua suprema angústia moral. Embriagados nos baixos instintos da sua perversa materialidade, os soldados e o povo colocaram os restos sinistros do monstruoso banquete das feras naquela tarde inesquecível, nas eminências de postes de colunas improvisados à maneira de tochas, e iluminavam todo o exterior do grande recinto com o incêndio tétrico dos fragmentos de carne humana. Públio Lentulus sentiu toda a extensão da sua impotência diante daquela demonstração suprema de horror e crueldade, mas avançou cambaleante de dor, como ébrio ou louco, com o espanto dos que o viam a pé, em tais lugares, contemplando boquiaberto as tochas sinistras, feitas de cabeças disformes e combustas. Dava largas aos pensamentos doridos de angústia e de revolta, como se o seu espírito não passasse de um tigre encarcerado no arcabouço do peito envelhecido. Quando notou a presença de 2 soldados ébrios, em luta por causa de um delicado objeto, que lhe chamou repentinamente a atenção, sem que conseguisse explicar o motivo do seu inesperado interesse por alguma coisa. Era um pequeno colar de pérolas, do qual prendia precioso camafeu antigo. Seus olhos fixaram aquele objeto estranho e o coração adivinhou o resto. Ele o reconhecera. Aquela joia fora o presente de núpcias, feito à esposa idolatrada, e somente agora se lembrava do apego carinhoso da mulher ao camafeu, que lhe guardava o próprio perfil da juventude, recordando a única afeição de sua mocidade.
Postou-se à frente dos contendores, que se formalizaram imediatamente em atitude respeitosa devido à sua presença. Interpelado com severidade, um dos soldados esclareceu humilde e trêmulo. Ilustríssimo, esta joia pertenceu a uma das mulheres condenadas às feras no espetáculo de hoje. Quanto quereis pelo achado? Perguntou Públio Lentulus sombriamente. Comprei-a de um companheiro por 2 sestércios. Entregai-ma, replicou o senador em tom ameaçador e imperativo. Os soldados entregaram-lhe o colar, humildemente, e o senador, volvendo as vestes, retirou pesada bolsa de moedas de ouro, jogando-o aos contendores num gesto de nojo e de supremo desprezo. Públio Lentulus afastou-se do ambiente nefando, mal contendo as lágrimas que agora lhe subiam em torrente do coração oprimido e dilacerado. Apertando de encontro ao peito aquele adereço minúsculo, parecia tomado de força misteriosa. Afigurava-se-lhe que, conservando aquele último vestígio da toilette de sua mulher, arquivara junto de si próprio e para sempre alguma coisa da sua personalidade e do seu coração. Longe das luzes sinistras que iluminavam macabramente em toda a extensão a via pública, o senador penetrou em uma viela cheia de sombras. Depois de alguns passos, notou que à sua frente se elevava para o céu uma árvore gigantesca, que poetizava todo o ambiente com a vestutez de sua majestade frondejante. Cambaleando, encostou-se ao tronco anoso, ávido de repouso e consolação. Contemplou as estrelas que matizavam de cintilações cariciosas todo o firmamento romano e lembrou-se de que, por certo, em tal momento, a alma puríssima da companheira deveria repousar na paz sublime das claridades celestes sob a bênção dos deuses. Num gesto espontâneo, beijou o colar minúsculo, apertou-o com um delicado enlevo de encontro ao coração e, considerando o deserto árido da sua vida, chorou como nunca o fizera em qualquer outra circunstância dolorosa da sua atribulada existência. Num retrospecto profundo de todo o passado amarguroso, considerava que todas as suas nobres aspirações haviam recebido o escárnio dos deuses e dos homens. No seu orgulho desventurado, pagara ao mundo os mais pesados tributos de angústia e de lágrimas dolorosas, e na sua vaidade de homem, recebera as mais penosas humilhações do destino. Ponderava tardiamente que Lívia tudo fizera por torná-lo venturoso numa vida de amor risonho, simples e despretensiosa. Recordou os mínimos incidentes do passado doloroso, como se o seu espírito estivesse procedendo à meticulosa autópsia de todos os seus sonhos, esperanças e ilusões na caligem do tempo. Como homem, vivera unido aos processos do Estado, que lhe roubavam os mais encantadores entretenimentos da vida doméstica. E como esposo, não tivera energia bastante para armar-se contra as calúnias insidiosas. Como pai, considerava-se o mais desgraçado de todos. De que lhe valia então a auréola do triunfo, se ela lhe chegava como intragável cálice de amargura? De que lhe valiam agora as vitórias políticas e a significação social dos títulos de nobreza, bem como a vultuosa expressão da sua fortuna sob a mão implacável do seu impiedoso destino neste mundo? Perdiam-se as suas meditações em profundos abismos de sombras e de dúvidas acerbas, quando lhe surgiu na mente atormentada a figura suave e doce do sublime profeta de Nazaré, com a riqueza indestrutível de sua paz e da sua humildade.
Na plenitude de suas lembranças, pareceu ouvir ainda as extraordinárias advertências que lhe dirigira com a voz carinhosa e compassiva, junto às águas marulhentas do Tiberíades. Recordando-se intensamente de Jesus, sentiu-se tomado por uma vertigem de lágrimas dolorosas, as quais, de alguma forma, lhe balsamizavam o deserto do coração. Ajoelhando-se sob a fronde opulenta e generosa, qual fizera um dia na Palestina, exclamou para os céus com os olhos marejados de pranto, lembrando-se da força moral que a doutrina cristã havia proporcionado ao coração da esposa, nutrindo-a espiritualmente para receber com dignidade e heroísmo todos os sofrimentos. Jesus de Nazaré, disse com voz suplicante e dolorosa, foi preciso perder-se eu, melhor e o mais querido de todos os meus tesouros, para recordar a concisão e a doçura de tuas palavras. Não sei compreender a tua cruz e ainda não sei aceitar a tua humildade dentro da minha sinceridade de homem. Mas, se podes ver a enormidade de minhas chagas, vem socorrer ainda uma vez meu coração miserável e infeliz. Penosa crise de lágrimas sobreveio a essa invocação, tocada de uma franqueza rude, agressiva e dolorosa. Figurou-se-lhe, todavia, que uma energia indefinível e imponderável o ajudava, agora a atravessar o angustioso trânsito. Terminada a súplica que lhe fluía do imo da alma lacerada, o orgulhoso patrício observou que a presença de inexplicável força modificava, naquele momento inesquecível, todas as disposições mais íntimas do seu coração. Conservando-se genuflexo, notou, com a visão interior do seu espírito, que ao seu lado começava a surgir um ponto luminoso, que se desenvolveu prodigiosamente, na dolorosa serenidade naquele penoso instante de sua vida, surpreendendo-se com o fenômeno que lhe sugeria ao pensamento as conjecturas mais inesperadas.